Minha esposa dormiu com o chefe dela, e minhas filhas encobriram isso por 15 meses. Então eu as cortei da minha vida, mudei meu testamento. Minha esposa Melanie e eu estivemos juntos por quase 30 anos. Nos conhecemos quando ela tinha 19 anos e eu 22. Naquela época, estávamos quebrados, morando em um apartamento horrível que sempre cheirava como os gatos do inquilino anterior, não importa o quanto limpássemos. Mas éramos felizes, sabe? Estávamos apenas tentando as coisas juntos, fazendo tudo dar certo. Começamos do zero e construímos tudo sozinhos. Tivemos 2 filhas, Olivia, de 26 anos, e Zoe, de 24. Olivia sempre foi a mais inteligente, oradora oficial de sua turma na faculdade, agora trabalhando em um cargo corporativo importante. Ela está noiva de um cara do setor financeiro chamado Ethan. O casamento deles seria este outubro. Zoe sempre foi mais relaxada, interessada em arte e coisas do tipo. Ela sempre foi a menina do papai, pelo menos eu achava que ela fosse. Como qualquer casamento, passamos por momentos difíceis. O dinheiro foi apertado quando as meninas eram pequenas. Eu trabalhava na construção, às vezes com 2 empregos, enquanto Melanie trabalhava como garçonete e tirava seu diploma. Brigávamos por coisas bobas, mas sempre nos acertávamos. Isso é casamento, não é? Você persiste, não desiste quando as coisas ficam difíceis. Mas ultimamente algo parecia estranho. Melanie começou a agir de maneira diferente nos últimos meses. Nada muito grande, apenas pequenas coisas. Ela de repente se tornou superprotetora com o celular. Uma vez, peguei o celular dela só para ver a hora, o meu estava carregando, e ela praticamente pulou de tão rápido para pegá-lo, dizendo algo sobre privacidade e limites. Estamos casados há 30 anos. Desde quando temos limites para celulares? Então teve as tais noites de meninas, que ela começou a fazer com Olivia e Zoe. Elas costumavam se reunir talvez uma vez por mês, o que era legal, sempre achei ótimo que elas fossem próximas, mas começou a ser toda semana, às vezes mais. Quando eu perguntava o que elas faziam ou para onde iam, recebia respostas vagas, apenas jantar ou só colocando a conversa em dia. Melanie costumava voltar para casa e me contar todos os rumores de tudo o que conversaram. Há uns 6 meses atrás, cheguei em casa mais cedo de uma viagem de negócios, a reunião com o cliente foi cancelada, então peguei um voo mais cedo. Quando entrei em casa, Melanie estava no telefone, mas desligou muito rápido quando me viu. Ela disse que era só Olivia, mas quando perguntei sobre o que estavam falando, ela ficou toda estranha e mudou de assunto. Teve uma vez, que entrei na cozinha e peguei Zoe no meio de uma frase, dizendo algo baixo para Melanie. Eu não peguei tudo, apenas algo como você acha que ele sabe? Elas duas se viraram e me olharam, os olhos um pouco arregalados, como se eu as tivesse assustado. O que vocês duas estão sussurrando? Perguntei meio rindo. Melanie se recuperou rápido, me dando um sorriso casual. Ah, só falando sobre algo para depois, nada com o que você deva se preocupar. Zoe falou um pouco rápido demais. Sim, é só uma coisa surpresa, você vai descobrir em breve. Levantei uma sobrancelha. Surpresa para o quê? Ah, só algo divertido, Melanie disse, passando por mim para pegar algo na geladeira. Você vai ver. Eu imaginei que elas estavam planejando algo para o meu aniversário, já que estava chegando. Então teve aquela outra noite, quando Melanie me disse que ia visitar a irmã dela em Columbus no final de semana, sem maiores problemas. Eu não pensei 2 vezes sobre isso. Alguns dias depois, eu estava falando com Olivia ao telefone, só para colocar a conversa em dia, quando ela mencionou casualmente como a mãe tinha ficado com um bronzeado legal. Eu franzi a testa. Bronzeado em Ohio, em fevereiro. Houve uma pequena pausa, quase imperceptível, mas algo nela me fez sentir que eu tinha dito algo errado. Então Olivia riu um pouco. Ah, sim, fomos a um lugar de bronzeamento juntas antes dela ir. Foi algo meio aleatório, não parecia um grande negócio, então eu dei de ombros e deixei passar. Mas então comecei a perceber como Melanie estava se vestindo de maneira diferente, comprando roupas novas, usando maquiagem mais frequentemente. Ela começou a ir à academia 3 vezes por semana. Que bom para ela, eu pensei, mas parecia que isso tinha surgido do nada. Ah, e ela comprou uma pulseira de prata para ela mesma alguns meses atrás. Disse que era uma recompensa por um marco na carreira ou algo assim. Parecia cara, então eu perguntei quanto tinha custado, e ela ficou na defensiva, dizendo que eu nunca me importei com ela se tratar bem antes, o que não era verdade.
Sempre disse a ela para comprar as coisas que ela queria, se pudéssemos pagar por isso. Com tudo isso, eu continuei pensando, talvez eu esteja lendo muito nas entrelinhas, talvez seja só a síndrome do ninho vazio ou algo assim. As duas meninas já tinham saído de casa, então era só nós. As pessoas mudam depois de 30 anos, certo? Isso é normal. Eu não queria ser aquele marido ciumento e controlante que surta quando a esposa corta o cabelo novo ou passa mais tempo com os filhos. Isso não sou eu, nunca fui assim. Sempre confiei completamente na Melanie. Mas havia aquela sensação incômoda que eu não conseguia tirar da cabeça, como se algo não estivesse certo, como se eu estivesse perdendo algo óbvio. Então, numa terça-feira completamente normal, tudo desmoronou. Eu estava no trabalho, gerenciando um canteiro de obras, nada de especial, por volta do meio-dia, checando meus e-mails e passando pelas mensagens habituais de lixo, quando algo me chamou a atenção. Uma mensagem com o título "Sua esposa está te traindo". Minha primeira reação foi pensar que era só spam, algum golpe como aqueles e-mails do príncipe nigeriano, mas algo me fez abrir. O e-mail era curto. Melanie tem transado com o chefe dela, Richard, há mais de 1 ano. Todo mundo na empresa sabe, menos você. Achei que você merecia saber, e havia um vídeo anexado. Eu fiquei no meu caminhão por uns 20 minutos, apenas encarando meu celular, uma parte de mim não queria assistir, como se eu não visse, talvez não fosse real, mas eventualmente cliquei em play. O vídeo era de uma festa de Natal da empresa, dava para ver a Melanie ao fundo, sentada perto de um cara que eu reconheci como sendo o chefe dela, Richard. Eles não estavam fazendo nada muito louco, apenas conversando bem perto um do outro. Então a câmera se moveu para uma mulher bêbada que eu reconheci vagamente de quando eu já havia buscado a Melanie no trabalho algumas vezes. Oh, meu Deus, esse é o marido dela, a mulher bêbada perguntou para quem estava filmando. Não, só estou gravando a festa, respondeu uma voz feminina atrás da câmera. Mas me conte o que você estava dizendo sobre a Melanie e o Richard. A mulher bêbada riu e disse, todo mundo sabe que eles estão transando há tipo 1 ano. Eles acham que são tão discretos, mas, vamos lá, aquelas viagens de negócios que eles fazem juntos, o jeito que eles desaparecem na hora do almoço. Ele até comprou aquela pulseira para ela, aquela que ela sempre usa, a maldita pulseira, a de prata. Ela disse que era uma recompensa por um marco na carreira. Eu senti como se meu mundo tivesse desmoronado. A voz da pessoa que estava filmando saiu pelos alto-falantes. Como ela está conseguindo esconder isso? A mulher bêbada riu, girando sua bebida. Ah, ela tem tudo sob controle, tem toda a rotina dela, desculpas, mentirinhas, as pessoas acham que ela está trabalhando até tarde, ou fazendo compras, o que seja, mas não, ela está com ele. O vídeo cortou. Eu fiquei ali, encarando meu celular, sentindo como se o ar tivesse sido sugado de dentro do meu caminhão. Eu não sabia quem tinha enviado, mas tinha um palpite, Vanessa. Ela trabalhava com a Melanie, sempre teve tensão com ela depois que a Melanie foi promovida sobre ela no ano passado. Isso tinha que ser a maneira dela de se vingar. Tentei afastar da cabeça, pensar que era só fofoca, conversa de bêbada de alguém com rancor, mas quanto mais eu ficava ali sentado, mais as peças começaram a se encaixar, as noites de meninas, as respostas vagas, as ligações estranhas, a pulseira. Eu não conseguia voltar ao trabalho, minhas mãos estavam tremendo demais. Eu disse ao meu encarregado que tinha uma emergência familiar e fui embora, mas não para casa. Não consegui enfrentar aquele lugar. Acabei indo para a casa do meu amigo Dave. Ele olhou para mim e soube que algo estava errado. Eu não disse nada, apenas peguei meu celular, apertei play e o entreguei para ele. Caramba, cara, Dave disse quando o vídeo terminou. O que você vai fazer? Eu não tinha ideia. Tudo o que eu conseguia pensar era que eu queria confrontar a Melanie imediatamente, mas outra parte de mim precisava de mais provas. O vídeo poderia ser só fofoca de escritório, de alguém com um rancor, certo? Não era o suficiente. Naquela noite, fiquei na casa do Dave, disse a Melanie que eu tinha uma emergência em um canteiro de obras e não voltaria para casa por 2 dias. Ela nem hesitou, apenas disse tome cuidado, como se nada estivesse errado, como se não estivesse mentindo diretamente para minha cara. A facilidade com que ela disse isso me deu nojo. Na noite seguinte, ela me mandou uma mensagem dizendo que estava tendo jantar de sempre com as meninas, apenas uma atualização no meio da semana. Ela disse, pegando o casaco, não espere acordado. Eu disse para ela se divertir e sair do apartamento do Dave. Eu dirigi até o outro lado da cidade e estacionei do lado de fora do restaurante onde Olivia e Zoe costumavam se encontrar com ela.
Fiquei lá por 20 minutos, esperando vê-la entrar, mas ela nunca apareceu. Então, pela janela, vi Olivia e Zoe na mesa de sempre, mas sem Melanie. Apertei o celular e mandei uma mensagem para Olivia. Ei, só queria saber, a mamãe já chegou no jantar. Alguns segundos depois, meu celular vibrou. Sim, ela chegou. Por quê? Eu fiquei olhando para a mensagem, meu estômago se revirando. A verdade me atingiu como um tijolo no peito. Elas estavam mentindo. Elas haviam mentido o tempo todo, encobrindo a mãe, inventando histórias, olhando nos meus olhos e me alimentando de mentira enquanto ela estava com ele. Eu cerrei os dentes e cheguei até o app de rastreamento no meu celular, aquele que nós tínhamos instalado nos celulares um do outro há anos, por questões de segurança. O ponto dela não estava no restaurante, estava do outro lado da cidade, em um restaurante italiano chique. Eu sabia, antes mesmo de chegar lá, o que encontraria, mas ver isso ainda foi como um soco no estômago. Pela janela, lá estava ela, sentada ao lado de Richard, tão perto dele que, tecnicamente, estava no colo dele, sorrindo como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Ela se inclinou mais perto, apoiando a cabeça no ombro dele. Eles nem estavam tentando esconder. Eu quase vomitei. Tirei meu celular e tirei várias fotos. Depois, abri nosso grupo da família, aquele com não apenas a Melanie, Olivia e Zoe, mas também meus pais, meus irmãos, os irmãos dela, tias, tios, primos, todo mundo. Eu anexei as fotos e digitei uma mensagem, espero que esteja aproveitando o jantar com as meninas. Parece que o seu chefe também está aproveitando. Apertei enviar e imediatamente meu celular começou a vibrar. Olivia, pai, do que você está falando? Zoe, o que está acontecendo? Minha irmã, o que diabos é isso? Minha mãe, isso é algum tipo de engano? O irmão de Melanie, Mel, do que ele está falando? Meu primo, cara, que merda é essa? Meu pai, me liga. Eu não respondi a nenhum deles. O que eu deveria dizer? Acabei de descobrir que minha esposa de 30 anos tem transado com o chefe dela e minhas filhas têm encoberto isso. Como está a sua noite? Passei o resto do dia dirigindo, tentando descobrir o que dizer. Quando cheguei em casa, todos estavam lá, sentados na sala de estar, parecendo preocupados. Pai, o que está acontecendo? Olivia perguntou assim que entrei. Estamos em pânico. Eu não disse nada de imediato, apenas peguei meu celular, abri as fotos que tirei e entreguei para Melanie. O rosto dela ficou branco instantaneamente. Quem te mandou isso? Ela sussurrou. Eu tirei hoje, eu disse, depois que recebi isso. Então eu toquei o vídeo. A sala ficou em um silêncio absoluto. Zoe começou a chorar, Olivia ficou apenas olhando para o chão. Melanie continuava balançando a cabeça, como se pudesse fazer tudo desaparecer se tentasse o suficiente. Há quanto tempo? Eu exigi saber. Melanie não respondeu. Foi Olivia quem falou primeiro. Pai, você precisa entender. Há quanto tempo? Eu gritei, fazendo todos se assustarem. 15 meses, Melanie admitiu, mal audível. E vocês também. Olhei para minhas filhas. Há quanto tempo vocês têm encoberto isso? Mentindo para minha cara, me fazendo de idiota. Zoe agora estava chorando. Papai. Sinto muito, papai. A mamãe disse que foi só algo temporário, que ela estava passando por uma fase difícil. Cala a boca. Melanie gritou para ela. Cala a boca, Zoe. Não, deixa ela falar, eu disse. Quero ouvir exatamente como minha família conspirou atrás das minhas costas. Eu fiquei ali, olhando para minha família, que de repente parecia estranha. Olivia tentando controlar a situação, como sempre, Zoe chorando desesperada, Melanie com a cara de quem tinha visto um fantasma. Não foi isso, Olivia disse, com a voz calma e profissional, sempre a composinha. Mãe estava infeliz. Você estava tão preso ao trabalho, sempre ausente com aqueles projetos longos. Você está realmente me culpando agora, eu não acreditava no que estava ouvindo. Não estou te culpando, ela disse, mas o tom dela dizia o contrário. Só estou dizendo que havia motivos, você não estava exatamente lá para ela, emocionalmente. Você estava fisicamente presente, mas mentalmente ausente. Eu olhei para minha filha mais velha, essa estranha defendendo o caso da mãe dela. Então isso justifica ela transar com o chefe? Isso torna certo vocês mentirem para mim por mais de um ano? Não, mas... Não tem mais, eu gritei novamente.
Não tem desculpa para isso, nenhuma. Melanie finalmente falou, eu ia terminar com isso. Eu estava tentando encontrar o momento certo para... Para quê? Falar a verdade ou me deixar? Qual das duas? Ela não respondeu. Ela não precisava responder. Sabe o que mais me mata? Eu disse, olhando para as três. Não é nem o caso em si. Quero dizer, isso é uma merda, não me entenda mal, mas são as mentiras, a conspiração, as três de vocês, sentadas à mesa de jantar comigo, rindo, agindo normalmente, enquanto sabiam desse segredo gigantesco. Vocês têm ideia de como isso me faz sentir? Não queríamos te machucar, Zoe sussurrou, ainda chorando. Bem, parabéns, vocês falharam espetacularmente nisso, eu disse. O olhar de dor nos olhos dela me fez sentir um pouco de culpa, mas eu estava tão bravo que não liguei. E agora? Olivia perguntou, sempre prática, já pensando nos próximos passos, enquanto eu estava ainda tentando processar a bomba que tinha explodido na minha vida. Agora, eu disse calmamente, agora eu quero que todos saiam desta casa. Não consigo nem olhar para nenhum de vocês agora. Pai, por favor, Zoe implorou. Vamos conversar sobre isso. Eu sei que errei, eu só não sabia o que fazer. Saem, eu gritei. Estou falando sério, todos vocês saiam. Elas saíram, Melanie e Olivia praticamente arrastando uma Zoe histérica. Quando a porta se fechou, eu desabei no sofá, sentindo como se alguém tivesse arrancado meu coração e pisado nele. A casa estava tão vazia, tão silenciosa. Eu caminhei pela casa olhando todas as fotos da nossa família. Estava furioso. Peguei a foto mais próxima, uma nossa na formatura de Olivia na faculdade, e a joguei contra a parede. O vidro quebrou, o que foi satisfatório por uns 2 segundos, então eu me senti ainda pior. Não dormi naquela noite, fiquei apenas sentado no sofá, olhando para nada, tentando entender tudo. Meu celular não parava de vibrar com mensagens e ligações de todos os três, mas eu ignorei. O que eu teria que dizer? Nos dias seguintes, foi tudo uma borrada. Eu tirei um tempo do trabalho, disse ao meu chefe que era uma emergência familiar, tecnicamente não era mentira. Eu mal saí do sofá, não comi, não tomei banho, só fiquei lá, revivendo cada momento do último ano, procurando sinais que eu tivesse perdido. Dave veio para ver como eu estava, trouxe comida, mas eu não comi. Ele queria que eu fosse ficar com ele, disse que não era bom eu ficar sozinho na casa com todas as lembranças, mas eu não conseguia me mover, não conseguia fazer nada. Meu celular não parava de tocar. As mensagens de Melanie passaram de desculpas, desculpe, por favor, deixe-me explicar, para a raiva, você está sendo infantil, precisamos conversar como adultos, até manipulativas, estou preocupada com você, por favor, apenas me avise que está tudo bem. Eu ignorei todas elas. Melanie não significava nada para mim agora, depois de tudo que eu dei para esse casamento, depois de 30 anos de sacrifício, trabalho duro e lealdade, ela jogou tudo fora por um caso barato. Tudo bem, essa foi a escolha dela. Ela podia aproveitar o tempo com o chefe, eu não me importava. Mas Olivia e Zoe, isso sim foi a verdadeira facada no coração. Minhas próprias filhas, as crianças que eu criei, protegi, sustentei, tinham sido parte disso. Elas sabiam e o pior, ajudaram, mentiram por ela, cobriram por ela, olharam nos meus olhos, sentaram na mesa de jantar comigo e agiram como se nada estivesse errado. A traição foi algo que eu não consegui tirar da minha cabeça. Olivia mandou uma mensagem, o que você está fazendo não é justo com todo mundo. Quando você estiver pronto para ter uma conversa madura sobre isso, me avise. Arrogante como sempre, agindo como se eu fosse o culpado. Eu queria jogar meu celular na parede. Zoe foi diferente, ela ligava constantemente, deixava mensagens de voz chorando, papai, por favor, fale comigo. Eu sei que errei muito. Eu só estava tentando manter a família unida. Mamãe disse que se eu te contasse, você ia embora e tudo ia desmoronar. Eu sinto muito, por favor, não me odeie. As mensagens dela foram as mais difíceis de ignorar. Ela sempre foi minha menininha, aquela que me trazia dentes de leão e chamava de flores, a que dormia no meu peito enquanto assistia desenhos animados. Mas agora, tudo o que eu conseguia ver era ela mentindo para minha cara, ajudando Melanie a me enganar pelas minhas costas. Depois de uma semana disso, Dave finalmente me convenceu a me recompor. Ele estava certo. Eu não podia continuar lá, me lamentando. Eu precisava agir. Então, eu liguei para um advogado que o Dave me recomendou.
Com as provas que você tem, você está em uma boa posição, o advogado me disse depois que eu mostrei o vídeo e as fotos. Mas você precisa ser inteligente sobre isso. Não saia de casa, isso pode ser visto como abandono. Não esvazie as contas bancárias, mas mova metade do dinheiro para uma conta separada que ela não possa acessar e documente tudo. Eu segui o conselho dele, fiquei na casa, movi o dinheiro, troquei as fechaduras, comecei a documentar todas as interações. Melanie apareceu um dia com Olivia, exigindo entrar para pegar suas coisas. Eu gravei tudo no meu celular, ficando na porta enquanto elas me xingavam de tudo quanto é nome. Você pode pegar suas coisas quando meu advogado disser que você pode, eu disse calmamente, o que só as irritou ainda mais. Vou me casar daqui a 2 meses, Olivia gritou. Você realmente vai arruinar isso porque mamãe cometeu um erro? Erro é esquecer de pagar uma conta, eu disse. O que sua mãe fez foi um erro, uma série de escolhas feitas todo dia durante 15 meses, e o que vocês fizeram foi tão errado quanto. Eu estava protegendo minha família. Não, você estava protegendo o caso da sua mãe. Tem uma diferença. Elas eventualmente saíram, mas não antes de Olivia dizer, ainda espero que você pague pelo casamento. A audácia dessa menina. Eu só fechei a porta na cara dela. Depois de 2 semanas desde que descobri aquilo, tudo o que eu consegui fazer foi tentar me manter firme, passando pelos movimentos. Acordava, ia para o trabalho, voltava para casa, olhava para as paredes, tentava dormir, repetia. Dave e alguns outros amigos continuaram verificando como eu estava, me convidando para sair para tomar uma cerveja ou assistir aos jogos, mas eu recusava a maioria das vezes. Não tinha energia para ser social. Zoe continuou tentando entrar em contato, ligando, mandando mensagens, até apareceu no meu canteiro de obras uma vez. Finalmente, concordei em me encontrar com ela em um café. Não estava pronto para perdoá-la, mas pelo menos disposto a ouvir. Ela parecia um lixo, olheiras enormes, cabelo sujo, vestindo o mesmo moletom que tinha desde o ensino médio. Sinto muito, papai, ela disse assim que me sentei. Eu sei que isso não conserta nada, mas eu realmente sinto muito, eu deveria ter te contado. Por que você não contou? Eu perguntei. Essa é a pergunta que não me deixa dormir à noite, ela respondeu. A mamãe disse que estava passando por uma crise de meia-idade, que só precisava tirar isso de dentro de si. E se você descobrisse, nunca a perdoaria. Ela disse que isso destruiria nossa família. Então, ao invés disso, você destruiu minha confiança. Eu disse, e ela se encolheu como se eu tivesse dado um tapa nela. Eu sei que foi errado, mas você estava sempre trabalhando, papai, sempre nos canteiros de obras, sempre estressado com dinheiro. A mamãe estava sozinha, e não estou dizendo que isso faz tudo certo, ela acrescentou rapidamente, o que ela fez foi errado, mas talvez se você tivesse estado mais presente, conversado com ela, percebido que ela estava infeliz. E ali estava, até mesmo em sua desculpa, ela ainda me culpava, ainda arranjava desculpas. Eu trabalhei duro para dar tudo a você e sua irmã, eu disse calmamente, para pagar a faculdade de vocês, para garantir que tivéssemos uma casa boa, carros bons, férias. Se sua mãe estava infeliz, ela poderia ter conversado comigo. Ela poderia ter sugerido terapia, poderia ter pedido divórcio. Em vez disso, ela traiu e você ajudou. Eu sei, ela sussurrou. Eu só estou tentando explicar, não desculpar. Eu não sabia se acreditava nela, mas olhando para ela, não consegui simplesmente sair como planejei. Ela ainda era minha filha, mas eu não sabia se algum dia poderia confiar nela de novo. Eu preciso de tempo, eu disse. Não sei se um dia poderei confiar em você da mesma forma. Eu entendo, ela disse, enxugando as lágrimas. Obrigado por me encontrar. Enquanto eu a via ir embora, fiquei dividido entre querer chamá-la de volta ou querer cortá-la da minha vida completamente. Enquanto isso, o divórcio estava andando. Melanie estava brigando por metade de tudo, inclusive minha conta de aposentadoria, que eu tinha começado antes mesmo de nos conhecermos. Ela queria casa, pensão alimentícia, o pacote completo, alegando que sacrificou sua carreira pela nossa família, embora estivesse trabalhando em tempo integral desde que Zoe começou a escola primária. E o pior, Olivia ainda me enviava as contas do casamento. Depósitos do local, pagamentos do florista, ajustes no vestido, a coragem dessa garota. Eu não respondia, mas cada nova demanda me deixava mais irritado. Uma noite, recebi uma mensagem de Ethan, o noivo de Olivia, pedindo para nos encontrarmos para um café. Ele queria entender o que realmente aconteceu.
Quando nos encontramos, ele admitiu que Olivia não sabia que ele estava ali. Ela ficaria furiosa se descobrisse. Ela lhe disse que eu estava exagerando em relação a um caso breve, que os havia expulsado e me recusava a pagar o casamento por pura vingança. Ele não acreditava totalmente nisso, notando que Olivia estava agindo de forma secreta. Eu contei tudo a ele, o vídeo, o caso de 15 meses, como ambas as meninas haviam encoberto a Melanie. No final, ele parecia enjoado. Eu não fazia ideia de que estava tão ruim, ele disse. Naquele momento, eu ainda tentava descobrir o que fazer com Olivia e Zoe. Cortá-las completamente parecia drástico, mas depois de tudo, poderia algum dia confiar nelas novamente? Reconstruir parecia impossível quando eu nem tinha certeza se elas realmente se arrependiam do que tinham feito, mas uma coisa era certa, Melanie e eu tínhamos acabado. Não havia como voltar depois de uma traição desse nível. Então, eu entrei com o pedido de divórcio. O trabalho se tornou minha fuga, eu precisava garantir que o dinheiro continuasse entrando, especialmente com o divórcio prestes a me drenar completamente. Minha equipe sabia que algo estava acontecendo, mas não fazia perguntas quando eu me desligava ou precisava de um minuto. Eles simplesmente me davam espaço, o que eu apreciava. O divórcio rapidamente se tornou feio. O advogado de Melanie tentou distorcer a narrativa, me pintando como um workaholic negligente que a empurrou para o caso. Meu advogado sugeriu um acordo para evitar prolongar isso, mas eu me recusei. Isso não era mais sobre dinheiro, era sobre princípio. Ita me ligou novamente ontem, aparentemente ele teve uma grande briga com Olivia depois da nossa conversa. Ele começou a fazer perguntas sobre o caso e ela surtou. Acusou-o de estar do meu lado e de trair a confiança dela. A ironia disso é impressionante. Estou começando a ter sérias dúvidas sobre o casamento, ele me disse. Se ela pode mentir sobre algo tão grande, o que mais ela está escondendo de mim? Inteligente, eu disse, os traidores protegem os traidores. Alguém que consegue justificar mentir para o próprio pai por mais de um ano pode justificar mentir para qualquer um. Falando em Olivia, ela me enviou um longo e-mail na semana passada, cheio de baboseira psicológica, sobre como eu preciso processar meus sentimentos e trabalhar minha raiva para que possamos curar como família. Como se fossemos todos nos dar as mãos e cantar Kumbaya depois do que fizeram. Ela ainda teve a coragem de incluir mais formulários de gastos com o casamento que eu precisava assinar. Zoe tem sido diferente depois da nossa conversa no café. Ela deu um tempo, me manda mensagens a cada poucos dias, nada forçado, só perguntando como estou. Espero que esteja bem, pensando em você, te amo, papai. Eu geralmente não respondo, mas também não a bloqueio. Não sei por quê. Talvez alguma parte de mim ainda não esteja pronta para deixar ela completamente ir. Dave tem sido uma rocha durante tudo isso. No último fim de semana, ele me convenceu a ir pescar com ele e alguns amigos. Foi a primeira vez em semanas que fiquei horas sem pensar na tempestade que minha vida se tornou. Então, meu advogado me ligou com uma notícia interessante. Aparentemente, Melanie estava tentando vender alguns dos nossos bens conjuntos antes do divórcio ser finalizado. Ela mencionou acidentalmente a um amigo em comum que ela e o chefe dela estavam planejando uma grande viagem para a Europa, depois que toda essa situação desagradável fosse resolvida. Inacreditável. Hector conseguiu uma ordem de emergência para congelar tudo. Uma pequena vitória. Eu ainda não sabia o que fazer com Olivia e Zoe. Eu as amava, mas toda vez que eu começava a amolecer, eu lembrava das mentiras, das noites de meninas falsas, do jeito que elas cobriram a Melanie, avisando-a quando eu fazia perguntas. Elas não apenas sabiam, elas ativamente ajudaram ela por 15 meses. Elas escolheram o caso dela em vez do meu direito à verdade. O casamento de Olivia estava chegando, e de alguma forma, ela ainda esperava que eu a acompanhasse até o altar. Ela ainda me mandou uma mensagem tentando me fazer sentir culpado, dizendo que meus problemas com Melanie não deveriam afetar o dia especial dela, como se fosse isso que importava, não a família que ela ajudou a destruir. Eu não respondi. Tudo o que eu diria seria me mandar para o inferno. Eu pensei em simplesmente sair, vender a casa, me mudar para um lugar novo, começar do zero, mas isso parecia como deixar elas ganharem, como se eu fosse o único que fez algo de errado. E quando eu pensei que essa confusão toda não poderia ficar pior, a vida decidiu me dar outro golpe. Eu estava me reunindo com meu advogado sobre o divórcio, quando ele mencionou verificar as redes sociais para ver se encontrava algo que pudesse ajudar no caso. Eu não estou nessas coisas, eu disse a ele. Bem, Melanie está, ele disse, virando o laptop para mim. E você vai querer ver isso. Era a página do Facebook de Melanie.
Havia uma postagem de alguns dias atrás, uma foto dela, de Richard e Olivia em algum restaurante chique. A legenda dizia, tão abençoada por estar cercada de amor, enquanto unimos nossas famílias. Richard oficialmente me pediu em casamento. Vamos planejar nosso casamento depois de ajudar Olivia com o dela. Noiva, noiva. O divórcio ainda nem tinha sido finalizado, e eles nem estavam tentando mais esconder. E Olivia estava lá com eles, celebrando o relacionamento que destruiu nossa família. Nos comentários, ela escreveu, tão feliz por vocês, mal posso esperar para ter 2 casamentos para comemorar. Eu me senti tão burro. Aqui estava eu, ainda abalado pelo caso, ainda acordando todas as manhãs com aquela sensação de náusea, e eles já estavam se fazendo passar por uma família feliz, planejando um maldito casamento. Havia mais, outra postagem mostrava Richard ajudando Olivia com os preparativos do casamento, aparentemente pagando pelas coisas que eu me recusei a cobrir, se fazendo de herói, e em uma foto Olivia o chamava de Papi Bônus. Papi Bônus? Que porra é essa? Aquilo foi o fim. Nesse momento, algo dentro de mim simplesmente quebrou. Toda a dor, toda a traição, todos os meses de me questionar, se cristalizaram em uma clareza fria. Eu quero mudar meu testamento, eu disse ao advogado. Quero que Melanie não receba nada além do que a lei exige, e quero que tanto Olivia quanto Zoe sejam removidas como beneficiárias. Hector parecia surpreso. Você tem certeza? Isso é um grande passo. Eu estou certo, eu disse. Elas fizeram suas escolhas, agora eu estou fazendo as minhas. Quando cheguei em casa naquela noite, recebi uma ligação de Ethan. Ele tinha terminado com Olivia. Terminou com ela depois de encontrar mensagens entre ela e Melanie, planejando como me manipular para pagar pelo casamento. Elas tinham todo um plano mapeado, de como Olivia me faria me sentir culpado, como usariam amigos em comum para me pressionar, tudo. Você estava certo sobre ela, ele disse. Desculpe, senhor, achei que você deveria saber. Eu agradeci a ele, sentindo pena do garoto, ele desviou de uma bala, mas isso ainda deve ter doído. Mais tarde, recebi uma ligação de Zoe. Ela estava chorando tanto que mal consegui entender. Aparentemente, ela teve uma grande briga com Melanie e Olivia depois de descobrir sobre o noivado nas postagens nas redes sociais. Elas nem me contaram, ela soluçou. Eu soube pelo Facebook, como todo mundo. E quando eu perguntei para a mamãe como ela poderia ficar noiva, se vocês nem sequer estão divorciados ainda, ela disse que eu precisava crescer e aceitar. Olivia tomou o lado delas, claro, disse que eu estava sendo infantil e dramático. Parte de mim sentiu uma fagulha de esperança de que talvez Zoe finalmente estivesse vendo a verdade, mas aí ela disse, eu só não entendo por que vocês não podem tentar resolver isso. Por que todo mundo tem que ser tão radical? A mamãe cometeu um erro, mas... 15 meses não é um erro, Zoe, eu disse. E mentir para minha cara todos os dias por meses também não é um erro. Essas são escolhas, escolhas que todos vocês fizeram. Eu sei, ela disse rapidamente, eu sei disso. Não estou defendendo o que ela fez ou o que eu fiz. Eu sinto falta de como as coisas eram. As coisas nunca foram como eram antes, eu disse. Foi tudo uma mentira, e eu terminei. O que você quer dizer com terminou? Ela perguntou, parecendo assustada. Eu quero dizer, eu falei, que estou seguindo em frente com minha vida, sem nenhum de vocês. Ela começou a chorar ainda mais. Pai, por favor, eu sei que errei. Eu sei disso, mas estou tentando aqui, estou realmente tentando. Já é tarde demais, eu disse. Eu já mudei meu testamento. Você e Olivia estão fora dele. Silêncio absoluto do outro lado. Você o quê? Ela perguntou. Você ouviu, eu disse. Eu me encontrei com meu advogado hoje. Tudo vai para o meu irmão agora. Mas pai, isso não é. Você não pode simplesmente. Eu posso, e eu fiz. Todos vocês fizeram suas escolhas, agora eu fiz a minha. Ela desligou. Eu esperava me sentir culpado, mas, ao contrário, me senti mais leve, como se finalmente tivesse cortado um âncora que me arrastava para baixo. No dia seguinte, o inferno caiu. Olivia enviou uma enxurrada de mensagens me chamando de mesquinho, vingativo, cruel. Melanie fez seu advogado contatar Hector sobre minhas ações retaliatórias. Até alguns amigos em comum entraram em contato, dizendo que eu estava sendo duro demais, que eu deveria pensar na reconciliação, pelo bem da família. Que se dane isso,
Que se dane tudo isso. Eu dormi a noite toda, sem sonhos sobre como as coisas costumavam ser, sem acordar com aquela sensação de náusea, apenas um sono tranquilo e sem sonhos. Foi então que percebi que a família que eu achava que tinha nunca existiu, era uma miragem. E talvez isso fosse bom. Talvez fosse melhor viver na verdade, até uma verdade dolorosa, do que em uma mentira confortável. O divórcio foi finalizado. Melanie não conseguiu quase nada do que queria, graças ao advogado foda do Hector e todas as evidências que eu tinha. Ela conseguiu um pouco de dinheiro e o carro, mas não a casa nem minha aposentadoria. Ela e Richard se casaram 2 semanas depois que nosso divórcio foi finalizado. Chique. Eu vendi a casa, muitas memórias, boas e ruins. Comprei um lugar menor, mais perto do trabalho, em um bairro diferente. Não é nada de luxo, mas é meu. Sem fantasmas, sem mentiras. Depois de mudar meu testamento e contar para Zoe sobre isso, ela apareceu na minha porta no dia seguinte, chorando e me implorando para reconsiderar. Disse que faria qualquer coisa para corrigir as coisas. Eu disse que apreciava isso, mas minha decisão era final. Quando ela percebeu que eu não ia ceder, algo mudou nela. Ela ficou quieta, então fria. Então é isso? Ela perguntou. 30 anos como uma família, e você vai jogar tudo isso fora? Eu não joguei nada fora, eu disse. Vocês fizeram isso quando decidiram mentir para mim por mais de 1 ano. Ela saiu e não ouvi mais dela desde então. Aparentemente, ela se mudou com Melanie e Richard, uma grande e feliz família. Olivia se casou no mês passado com um médico que conheceu logo após Ita ter deixado. Eles não me convidaram, eu não esperava que me convidassem. Ouvi de amigos em comum que Richard a acompanhou até o altar. Isso doeu por uns minutos, depois percebi que na verdade não me importava. A questão de cortar pessoas tóxicas da sua vida é que dói pra caramba no começo, mas depois você começa a perceber o quanto se sente mais leve, como você tem mais energia, como sua cabeça fica mais clara. Eu estou saindo com alguém há alguns meses agora, vou chamá-la de Jace. A conheci em um churrasco de um amigo. Ela também é divorciada, entende a bagagem que vem com isso. Estamos indo devagar, mas está sendo bom, muito bom. Ela sabe toda a minha história e não me julga por ter cortado minhas filhas. Ela entende de uma maneira que a maioria das pessoas não entende. O ex dela a traiu com a irmã dela, então ela sabe tudo sobre traição familiar. Eu sinto falta de Olivia e Zoe, às vezes, geralmente quando vejo um pai com suas filhas adultas, saindo para jantar, ou quando ouço uma música que elas gostavam, ou no aniversário delas. Mas é mais como sentir falta da ideia delas, das filhas que eu achava que tinha. As reais, as que mentiram para minha cara por meses, não sinto falta delas. Algumas semanas atrás, encontrei Ita em um bar de esportes. Ele está bem, saindo com alguém novo. Ele me disse que Olivia havia entrado em contato com ele recentemente, dizendo que tinha cometido um grande erro e queria uma segunda chance. Ele recusou. Você me ensinou algo importante, ele disse, sobre respeito próprio, sobre não deixar as pessoas te tratarem como se você não importasse. Isso significou muito ouvir isso. Pelo menos algo bom saiu dessa confusão toda. Na semana passada, finalizei meu novo testamento com meu advogado. A maioria das minhas coisas vai para o meu irmão e seus filhos, que tem sido minha rocha durante todo esse processo. Eu também criei um pequeno fundo de bolsas na faculdade comunitária local para estudantes do programa de gestão de construção. Achei que poderia ajudar alguns jovens que realmente apreciam a oportunidade. Jace e eu estamos conversando sobre morar juntos no próximo ano, indo devagar, mas a direção parece certa. Ela me faz rir, me coloca no meu lugar e não tem um único parente que me apunhalou pelas costas. Uma grande melhoria. Às vezes, as pessoas perguntam se eu me arrependo da decisão de cortar Olivia e Zoe completamente. Elas dizem coisas como, mas elas são suas filhas, ou família é para sempre, ou algum outro clichê de cartão de felicitações. Minha resposta é sempre a mesma, família não é só sobre sangue. É sobre confiança, respeito, lealdade, coisas que minhas filhas me mostraram que elas não têm. Talvez algum dia uma delas perceba genuinamente o que fez e peça desculpas, sem desculpas ou culpando os outros. Talvez até porcos voem. Eu não estou esperando por nenhum dos dois. O que aprendi com tudo isso é que você não pode controlar o que os outros fazem, apenas como você reage. Melanie escolheu trair, Olivia e Zoe escolheram permitir e cobrir para ela, e eu escolhi me afastar de todas elas. A parte mais difícil não foi o caso em si,
por mais devastador que tenha sido, foi perceber que minhas filhas, as pessoas pelas quais eu teria feito qualquer coisa, poderiam me trair assim, poderiam mentir para minha cara dia após dia, poderiam ajudar a partir meu coração e depois me culpar por não estar feliz com isso. Mas aqui está a questão, uma vez que você aceita que as pessoas que você amava não são quem você achava que eram, você pode começar a construir uma vida real, não baseada em mentiras ou falsas obrigações, mas em conexões genuínas com pessoas que realmente se importam com você. Então, sim, estou melhor do que eu esperava estar. Essa não é a vida que planejei, mas é uma boa vida, uma vida honesta, e isso vale mais do que qualquer família construída em mentiras.